Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, uma coisa muito linda, um áudio que me enviaram, irmão, é um irmão da Assembleia de Deus de Madureira. Olha só, irmão, esse irmão da Assembleia de Deus defendendo a congregação cristã no Brasil. Aí muitos vão falar assim: não, é alguém disfarçado da Assembleia de Deus para defender a congregação. Pela palavra, pelo sotaque da pessoa, a palavra amado, que o povo da congregação não chama ninguém de amado, chama de irmão, querido, mas amado é mais o lado da Assembleia de Deus. Ô amado, vem aqui, ô amado. Entendeu? Esse termo amado. E ele fala realmente o que é a congregação cristã no Brasil. Isso a gente fica contente, irmão, porque enquanto alguns que estão dentro da congregação, entre aspas, se dizem ser nossos irmãos, se dizem, né, que estão ali para fiscalizar, como diz o pessoal do canal dos críticos aí. Tem um grupinho de paparazzi, como diz, né? De fiscal deles. Tem um grupinho ali. Só que esse grupinho, irmão, é minoria. Em cada igreja de 300 pessoas vai ter uns 5, né? Que são os contra. Porque a igreja é aberta, pode congregar quem quer. As portas são abertas. Vai quem quer ali. E por que não esse grupinho que são contra a obra de Deus não vai lá para ficar filmando, para ficar vendo as coisas que eles acham que é errado, né? Já filmaram o bebedouro no banheiro, dizem que o bebedouro fica dentro do banheiro, fica junto ali, que a pessoa vai no banheiro, bebe água ali junto. Eu não sei onde eles querem que coloquem a água para beber. Diz que põe na porta de entrada da igreja. Diz que realmente é no banheiro, né? O bebedouro, né, irmão? E, irmãos, até teve um irmão esses dias que me fez essa pergunta. Eu vou colocar o áudio do irmão da Assembleia de Deus aí, para vocês verem. Coisa linda. Uma pessoa que não é da congregação deve frequentar. Falar tão bem da congregação, né? Me perguntaram esses dias, me fizeram esta pergunta, olha só. Irmão Paulo, deixa eu arrumar o microfone aqui que tá caindo. Irmão Paulo, por que os cooperadores têm copo descartável no púlpito e a Irmandade bebe água no banheiro? Lá no banheiro onde tem o bebedouro, né? Uns são de garrafões, outros são filtro. E a resposta foi essa que eu dei para esse servo de Deus. Antigamente, irmão, o porteiro ia lá no banheiro, pegava um copo, colocava água, colocava em cima do púlpito ali, colocava um pirex, alguma coisa, tampando em cima para não cair inseto, né? Só que, irmão, ficaria muito ruim, porque na hora que o irmão está pregando, imagine se de repente o irmão bate a mão naquele copo, porque geralmente eles enchiam o copo. Primeiro na minha antiga comum, há tempos atrás, o irmão uma vez pegou um copão daqueles de 200 ml, aqueles bem grandão mesmo, 200 e poucos ml, encheu até a borda. Eu falei, irmão, se o irmão na hora que for gesticular com o braço, com a mão aí, vai derrubar água no púlpito, vai derrubar água na Bíblia. E outra, irmão, a gente tem que vigiar, hein, irmão. Nunca se sabe a água do servo de Deus ali em cima do púlpito, porque geralmente é o porteiro que pega. E vamos supor que nesse dia alguém do lado de fora, como eu já vi, alguém do lado de fora pegar um copo, colocar água lá e dar pelo vitrô pro cooperador beber. Ninguém sabe, irmão. Hoje nós temos que vigiar. Ninguém sabe o que são capazes de fazer, hein, irmão? Colocar alguma coisa naquela água. Irmãos, às vezes, na minha comum, antiga comum,
tinha uns irmãos que ficavam por lá de fora, tá lotada a igreja. E de vez em quando, um pegava o copo, ia lá no bebedor, passava pelo vetor, dava pro cooperador. E ficava aquele negócio, o cooperador pregando e bebendo água. Eu acho que os irmãos estão vigiando nessa parte. Porque o copo descartável evita qualquer transtorno, tanto de derramar na Bíblia e tanto que alguém venha ali pôr alguma coisa na água para o servo de Deus beber. Somos vigilantes, né? Aí muito fala, mas Deus guarda, tá na casa do Senhor. Mas Deus também fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Sejamos cautelosos e vigiemos. Nós sendo cautelosos e vigiando, acontece alguma coisa, imagine se não formos, né, irmão? E por esse motivo que eu falei pro irmão, a água que o cooperador bebe, que é de copinho descartável, é para esse tipo de coisa. É mineral. A tem certas igrejas que é aquelas garrafas de água mineral também. Jamais o povo será servido para o povo de Deus água de torneira. Se não tem um filtro numa central na igreja, vai ter a água mineral e o do céu de Deus é copinho para evitar esse tipo de transtorno para todos nós. Bom, vamos pro vídeo? Vamos pro áudio aí? Vocês vão ouvir Assembleano, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Olha só, vou acompanhar junto com vocês aí. Vamos ouvir? Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aonde me enviaram. Boa noite a todos os amigos e irmãos em Cristo. Quem vos fala é o evangelista Douglas Ribas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Almas, na cidade de Poá Grande, São Paulo. Queridos, eu venho vos falar nesta noite que tem uma igreja sendo muito perseguida pelos estudiosos, filósofos e até teólogos. E eu venho aqui para fazer a minha defesa, defender esta doutrina, porque essa doutrina, ela não é de homem, essa doutrina é do Espírito Santo, que é a igreja, a congregação cristã no Brasil. Raramente você vai ver uma pessoa de outra denominação, assim como eu, ou teólogo, defender a congregação. Mas eu tenho que defendê-la porque, primeiro, a congregação cristã no Brasil, ela é uma igreja fundamentada na doutrina apostólica do Novo Testamento. Ela segue os princípios da igreja primitiva, da fé apostólica do primeiro século. E essa igreja, ela é uma igreja que ela tem a caridade, o amor, ela tem bons frutos. É uma igreja que ela não se corrompe. Muitas igrejas do passado se misturaram com o mundo, se contaminaram. Outras entrou a vaidade, a soberba, a idolatria. Entrou músicas mundanas, como nos dias atuais. Hoje em dia, você entra nas igrejas, você não sabe se é igreja ou um salão de baile. Hoje você entra nas igrejas, você vê pessoas com roupas escandalosas, pessoas de piercing, toda pintada, maquiada de brinco. Não estou aqui pregando usos e costumes, mas eu estou falando que tem pessoas que não respeitam a casa de Deus. Mas a congregação cristã no Brasil, desde a sua fundação no ano de 1910, pelo saudoso irmão Luiz Franciscon, ela continua zelosa pela doutrina. Muitos a têm como exclusivista, como seita, como heresia. Pelo contrário, amados, eu não vejo a congregação como seita nem como heresia, e muito menos como uma falsa doutrina. Eu vejo ela como uma igreja primitiva, uma igreja que, na verdade, nasceu no coração de Deus. Essa obra, como eu já disse, é a obra do Espírito Santo. É uma obra que ela não depende do governo, ela não depende de dízimo. E nesse ponto que muitos vão ficar contra o que eu vou falar aqui. Eu sei que realmente a igreja precisa de uma contribuição para manter as suas contas em dia, água, luz, manutenção. Mas, amados, o dízimo foi até o profeta Malaquias. Dízimo é coisa da lei, não da graça. Infelizmente, hoje não se prega isso nas igrejas, porque se pregar, muitas pessoas vão acabar se desviando da igreja ou saindo fora da igreja. Mas a verdade tem que ser dita. Se nós não podemos falar em púlpito, nós falamos através da rede social, através do WhatsApp, através dessas mensagens. Eu quero dizer que Jesus, ele cumpriu a lei. A igreja primitiva do Novo Testamento, ela não pedia dízimo,
ela pedia coleta. Se você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, lá na Epístola de Pedro, fala sobre a contribuição da coleta para ajudar os necessitados. As pessoas ajudavam a obra com a coleta, não com o dízimo. O dízimo foi para a tribo de Levi. Da tribo de Levi tinha os levitas que adoravam a Deus e tocavam instrumentos. Eles dependiam do dízimo. O dízimo era também oferecido sacrifício diante do sumo sacerdote. Isso era a lei. E o dízimo foi imposto para os judeus, não para os gentios. Não para o povo da dispensação da graça. E a única igreja que segue esse princípio realmente é a Congregação Cristã no Brasil. E eu quero dizer uma coisa. A continuação da igreja primitiva nos dias atuais, a igreja que segue o exemplo da Bíblia em tudo. Questão da coleta, como eu disse, o véu, que as irmãs se cobrem a cabeça, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, a busca de dons espirituais, a igreja que não se contaminou com o mundo, não manchou as suas vestes, não se infiltra na corrupção política suja, como muitas igrejas hoje estão se vendendo para a política. A igreja que você não vai ver ela nos outdoors, em propaganda, em rádio e televisão. Isso aí, irmão. A filmagem parou aí. Houve algum probleminha que não foi até o final. Mas, irmão, é isso que esse servo de Deus está falando aí mesmo. Veja bem, o irmão da Assembleia de Deus. Veja bem que ele chama de amado, né? Geralmente o povo da congregação não chama, não tem esse costume de chamar o outro de amado, é de irmão, querido, né, irmão? Mas veja bem, Deus tomou esse servo de Deus da Assembleia de Deus para falar isso, irmão. Vê que maravilha, assim, porque se fosse um outro irmão da congregação, podia falar que é um alienado, que é puxa-saco do ancião. Não, irmão. Em outras denominações existem irmãos que congregam na congregação e sabem o valor que tem a congregação. Eles não saem da igreja deles, mas eles sabem o valor que tem a congregação. Certo, irmão? Não adianta vocês fazer canal por aí e falar que nós somos exclusivistas, que nós achamos que só a congregação que salva, que nós somos contra outras igrejas, como vocês dizem aí, vocês vivem fazendo vídeo e especificando que o povo da congregação é um povo exclusivista, que outra denominação nós não aceitamos, né, irmão? Nós não queremos nem amizade. Entendeu? Está aí o servo de Deus da Assembleia, e os irmãos da Assembleia de Deus sabem muito bem disso. E não são eles que reclamam de não pregar na congregação, que eles sabem que aonde eles pregam a palavra de Deus, muitos sabem que lá é de um jeito e na congregação de outro. O termo louvar a Deus. O Deus é o mesmo, mas cada local tem o seu local, tem o seu jeito. Lá parece que na Assembleia de Deus, se eu não me engano, porque me disseram, são 2 pregações por culto, ou mais, se tiver visita. Na congregação é uma pregação só. Veja bem, já não, o jeito de estender o culto, o jeito de contar as maravilhas, já são diferentes. Entendeu? Por esse motivo que a congregação às vezes não aceita que suba, não desfazendo a pessoa. E tem irmãos da Assembleia de Deus que é muito mais temente do que um próprio da congregação, que vai ali se diz ser crente e só suja o nome da igreja e só dá escândalo. Diz que é crente e não é crente. Por isso que nós da congregação sabemos, damos valor a outros de outras denominações. Católicos também. Tem católico que é mais sincero, é mais honesto do que um crente, irmãos. Tem essa. Ah, porque é católico. Se ele adora as imagens, é um jeito que eles têm de se achegar a Cristo. É um jeito que eles têm de ver Cristo, de adorar algo. Nós já adoramos sem ver, sem ter a única coisa que nos assim chega até Jesus é a oração e a Bíblia. E sentir Ele, quando Ele vira nos nossos corações, Ele sente alegria, é o sentimento
do prazer que Jesus Cristo está nos visitando. Já os católicos já é de outra maneira. Eles têm que se prostrar perante uma imagem de barro, né? Uma imagem da Senhora Aparecida, nossa, né? Os santos lá, né? É o jeito que eles têm de se achegar. Mas estão pedindo. Aliás, eles intermediam, né? De vez de ir direto a Jesus Cristo, a Deus, eles intermediam pelos santos. Eles vão direto a Nossa Senhora Aparecida, vão direto aos outros santos, Santo Antônio, São João, vão direto aos outros santos para que chegue até Jesus. Que eles acham que tendo aquela imagem ali, estão mais próximos. E é a fé deles que eles conseguem as coisas, como também a nossa fé. Sem fé é impossível adorar a Deus. Então, irmãos, este é um vídeo muito lindo. Creio que muitos aí vão ouvir este vídeo desse servo, esse cara servo de Deus que fez esse vídeo da Assembleia de Deus, está de parabéns. Deus abençoe pela sua sinceridade. O que você falou da congregação, muitos que estão lá dentro, que criticam, não têm coragem de vir ao público e falar o que você falou, a verdade. Eles omitem esta verdade e perseguem a obra de Deus. Você não. Você, sendo da Assembleia de Deus, você falou como que é a graça maravilhosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo.